Olá, pessoal. Então, só retomando o material que nós estamos trabalhando, mix de marketing, produtos e serviços. Eu vou repassar rapidamente o que nós já vimos em aula, para que a gente só rememore rapidamente, tá? Então, nós iniciamos a discussão sobre o que é oferta, né, que é a nova forma da gente conceituar a concepção de produto, né, que hoje o produto não existe mais como um produto tangível, unicamente puro, né, então nós trabalhamos a ideia de oferta a partir das possibilidades que ela nos apresenta para em termos de mercado, né. Então, retomamos aquele conceito básico, né, de marketing, que consiste em satisfazer necessidades ou desejos, né, com a intenção de atender ao lucro, à necessidade da empresa também, né. Lembrando sempre que essas necessidades incluem necessidades do cliente e as necessidades internas de colaboradores, da própria empresa, enfim. Bom, trabalhamos que a ideia de produto hoje inclui muito mais do que o produto, que inclui serviço, lugar, experiência e ideia. E que o produto tem que ser trabalhado através da concepção, então, de oferta, né? O que se oferta para o mercado a partir do valor que é oferecido, né? Uma oferta, então, de valor, que esse valor, quem vai dizer se tem ou não para o mercado é o cliente, né? E essa oferta, com essa percepção de valor, ela existe para um tipo de cliente, que é o cliente-alvo, né? Nem todas as pessoas vão perceber o custo-benefício da mesma forma para o produto ofertado, para o serviço ofertado. Então, para quem que interessa que a empresa consiga atender ou atingir ou ofertar e seja vista, né, dessa forma, é pelo cliente-alvo. Esse grupo de clientes que a empresa selecionou no mercado, através de segmentação, para receberem a oferta que foi elaborada para atender necessidades específicas desse grupo de pessoas, tá? Que possui características homogêneas, sejam elas quais forem, de percepção em termos de necessidades ou desejos em relação àquele tipo de produto que a empresa oferece. E essa oferta, que pode ser um produto, um serviço, ou um produto e serviço, uma ideia, uma experiência, ela vai ser sempre a base do relacionamento com o cliente, né? Que é a partir dessa percepção de valor e essa troca de questões benéficas mutuamente é que se dá a relação com o cliente, né? E essa relação é construída pela empresa por repetição de satisfação em termos de atendimento, pelo reforço, né, da relação, que inclui questões de confiança do cliente na empresa, na marca, no produto, no serviço, no atendente, enfim. Isso tudo reforça a ideia de relacionamento e isso vai sendo construído, né, com a repetição, né, o que leva, no longo prazo, à fidelização. E essa oferta também vai ser a mesma que vai ser a base para a lucratividade. E isso será uma consequência natural. Então, se a empresa tem uma oferta que é valorada pelo público-alvo, pelo cliente-alvo, ela consequentemente consegue construir uma base de relacionamento, obviamente considerando todos os outros elementos para o relacionamento, e ela consequentemente vai ter lucro, né, em cima dessa proposta para o mercado. Bom, nós vimos também, né, uma questão que eu fiz questão de ressaltar para vocês, que é o que está acontecendo no mundo todo, que é essa noção de comoditização, que é um conceito que a gente importa do agronegócio, né? A comoditização dos produtos indica o quê? Uma semelhança muito grande em termos de o que está sendo ofertado para o mercado. Então, onde é que está principalmente essa criação de valor, ou essa percepção do valor do produto? Muitas vezes na experiência que é criada durante a venda, na experiência do cliente com a marca, né? Na prestação de serviço em si, que envolve as pessoas que prestam o serviço. Tá? Então, eu tenho aquelas duas frases ali que a gente já viu em aula, que representam essa ideia, que essa concepção já é percebida pelas grandes empresas, inclusive. Tá? Bom, já vimos também o que mais? Os níveis de produto, né, do que a gente está falando desde o início, incluem pelo menos a percepção desses três, que é benefício central. O que é o benefício central? O benefício central é o que o cliente está comprando. Como nós já falamos bastante em marketing a respeito do que é necessidade,
né? E que existem muitos tipos, que ela não é uma questão óbvia, né? Nem sempre tudo que o cliente quer ele sabe. Muitas vezes ele tem necessidades inconscientes, necessidades não explicitadas para o vendedor ou para a própria empresa. Então, cabe à empresa investigar o máximo possível as necessidades, criar bancos de dados, se abastecer de informação para entender dentro do seu público-alvo quais são as reais necessidades em relação ao seu produto, ao seu setor, ao seu negócio. E a partir disso, criar essa concepção de benefício central. Eu coloquei um exemplo ali, que é oriundo do livro do Kotler e Armstrong, 2015, que tem a empresa Revlon, né, que é uma fabricante de cosméticos e que diz o quê? Que eles não vendem cosmético, eles vendem beleza. Isso é a compreensão de necessidade no conceito do marketing, né? A gente não entende, por exemplo, que a empresa vende batom. Ela fabrica batom, isso é o produto físico, é a tangibilidade do que a gente faz, da oferta. Mas o cliente não está comprando isso. O cliente não compra tênis, ele compra conforto, ele compra status, ele compra marca. Então, toda essa ideia de que a gente tem que vender o que o cliente entende como principal benefício, a empresa tem que entender, em primeiro lugar, o que ela está vendendo, tá? O que mais? Na sequência, a gente fala do produto básico, e aí a gente fala dos atributos do produto, os principais atributos para qualquer tipo de produto, a marca, o design, a embalagem e o nível de qualidade. E por fim, o que a gente chama de produto ampliado, que inclui todos os serviços de suporte, garantia, entrega, ampliação de formas de pagamento, enfim, todas as condições pós-venda, né, que são sugeridas ou que podem agregar algum valor para a empresa, tá? O que mais já vimos? As classificações de produto e serviço em termos de durabilidade, tangibilidade e uso. Na aula, lembro que nós discutimos bastante essa questão de durabilidade e tangibilidade em função do que muitos produtos mudaram, né, a sua classificação ao longo dos anos. Hoje a gente não pensa mais no telefone como um bem durável, né? Antigamente, telefone, se comprava a linha telefônica, eu dei esse exemplo inclusive, e era quase como se a pessoa tivesse um bem quando comprava um telefone, porque isso era passado de uma geração para outra. E era muito caro. Hoje o telefone não é porque ele é barato ou porque ele é caro. Hoje o telefone ele se tornou muitas vezes até semidurável ou descartável. Por quê? Porque as pessoas acabam usando o telefone em função de marca, status, a pessoa quer uma atualização tecnológica, ela quer acompanhar tendências, ou simplesmente alguns produtos passaram a ser produzidos para durarem menos. Então a pessoa se obriga a trocar para ter um melhor uso do produto, a questão utilitária mesmo. Né? Então, o que acontece? Produtos que eram semiduráveis talvez hoje sejam descartáveis. Produtos que antigamente duravam 10 anos, 20 anos, hoje duram 5, 4, 2, né? Então, todas essas classificações são extremamente importantes. Quando a gente vai começar a definir o mix, todos esses elementos são relevantes, porque essa percepção que a empresa tem a respeito do seu produto e como ele é visto dentro do mercado vai ajudar, inclusive, a entender como vender esse produto, a trabalhar a questão de coerência de custo-benefício, de preço para o mercado, né? E isso tudo também é repassado ao cliente, tá? O que mais? Quando trabalhamos usos, né? Duas classificações básicas que incluem produtos de consumo, né, ou bens de consumo, e bens ou produtos industriais, organizacionais. Sendo que o primeiro tipo, né, o que a gente em geral trabalha de forma mais forte, que é o que? São os produtos vendidos direto ao consumidor, tá? Por isso a gente chama isso de bem de consumo. Então, quais são os tipos que a gente tem? Conveniência, compra comparada, especialidade e produtos não procurados. E quando a gente fala em produtos industriais ou organizacionais, são duas classificações: materiais e peças e bens de capital. Em aula, nós vimos, né, essa tabela que eu montei com algumas características importantes a respeito de cada um dos tipos de bens e alguns exemplos, tá? Entre eles, nós temos para o produto de conveniência, isso também já foi visto em aula, eu só estou revisando, né? O produto de conveniência, nós temos aquele produto que o próprio nome já diz, ele é conveniente, ele é facilmente encontrado em qualquer lugar. Então,
eu não vou me preocupar muito, me envolver muito com essa compra, porque se eu não encontrar o produto aqui, eu encontro na esquina, eu caminho um pouquinho mais e encontro, então eu não tenho dificuldade de encontrar o produto. Ele tem facílimo acesso, tá? Baixíssimo envolvimento, então o cliente não precisa pesquisar nada sobre esse produto antes. Eu vou comprar um chiclete, eu vou comprar onde eu quiser. Se eu não tiver na esquina, então eu encontro na outra, tá? Eu não preciso me preocupar com isso. É uma compra frequente, então são produtos normalmente de baixo valor, então não implica em nenhum planejamento de valor, né? Tem que ser guardado, parcelado para fazer a compra. É uma compra muito mais frequente e não exige nenhum planejamento. Como é a distribuição desse produto? O que é a distribuição? Inclui os elementos de praça, ampla em locais convenientes, quer dizer, a gente encontra muitos pontos de distribuição. Muitos locais vendem esses mesmos produtos. E a promoção costuma ser esse o ponto que gera mais dúvida. O que eu estou trabalhando nesse ponto aqui, onde eu falo de promoção? Quando eu falo de promoção, tem a característica do produto de conveniência que ela é de massa e ela é feita pelo fabricante apenas. O que significa isso? Pensem numa loja de conveniência. A loja de conveniência tem muitos produtos, é uma grande diversidade de marcas e ofertas. Então, vocês nunca veem ou nunca vão ver, por exemplo, uma preocupação da pessoa que está ali no ponto de venda, do caixa ou do vendedor ali da loja de conveniência, de fazer propaganda de algum produto. Isso não existe. E ela só vai existir, por exemplo, um freezer de sorvete adesivado, ou um cartaz, um banner, qualquer coisa. Isso só vai existir, essa promoção, esse chamamento, esse estímulo ao consumo, se quem fabrica o produto quiser colocar, tá? O varejista não se esforça de forma alguma para fazer a venda. O que mais? Os produtos de compra comparada, então, evoluindo um pouquinho nesse sentido, compra comparada, a gente compara alguma coisa, tá? Então, esse tipo de produto, ele tem um preço maior que o produto de conveniência, tá? Ele tem uma distribuição um pouco mais seletiva em termos de ponto de venda. Então, eu coloquei o exemplo ali na figura de tênis, né? Isso pode ser eletrodoméstico, eletroeletrônico, perfume, roupa, de todos os tipos. Então, se eu quero comprar um tênis, eu não vou achar em qualquer esquina, né? Normalmente eu vou procurar o quê? Lojas de calçados ou lojas de produto esportivo. Da mesma forma que se eu quero comprar celular, eu não vou encontrar um celular em cada esquina. Mas as lojas que vendem eletrodoméstico, eletroeletrônicos, elas possuem venda de celular. Até hoje se ampliou essa venda. Antigamente só se encontrava nos pontos de venda específicos para telefone. Então, essa distribuição ela é um pouco mais seletiva, tá? É mais difícil um pouquinho de encontrar o produto. Então, a gente já exige do consumidor um pouquinho mais de esforço para pensar aonde que ele vai encontrar o produto, tá? Então, aumenta o grau de envolvimento, assim como a gente sabe que como o valor é mais alto, a compra não é tão frequente. Eu não compro tênis toda semana, né? Nem compro roupa toda semana. Algumas pessoas até compram, né? Mas, em geral, esse produto exige planejamento. E aí, onde é que entra a comparação? Exatamente nesse planejamento. Porque eu vou comprar uma marca de tênis. Qual? Eu vou ter que comparar o quê? Benefícios. Eu posso comprar porque eu comparei dois tênis e eu comprei o mais barato. Pode ser essa comparação? Pode. Eu posso escolher em termos de qualidade. Eu acho que um tem mais qualidade do que o outro. Ou eu vou fazer corrida, e eu acredito que um tem um amortecedor melhor do que o outro. Estilo, então, não interessa o que, mas o consumidor ele compara o benefício ou os benefícios em função do que ele espera comprar, da necessidade que ele tem, tá? Conforto, estilo, seja o que for. Então, a partir dessa necessidade é que ele vai comparar os benefícios e vai comprar o produto. E em relação à promoção, nesse caso, é diferente do produto de conveniência, porque quem faz esforço para vender é o fabricante, mas também o varejista. Então, quer dizer, a Nike faz o tênis e a Nike investe na propaganda na mídia social, ela investe
na televisão, ela investe nas lojas, no ponto de venda, ela distribui material dela, mas o varejista, nesse caso, também, o revendedor, né, ele é também alguém que se esforça para fazer a venda desse produto. Então, qual é a participação do varejista? Além de colocar o produto na prateleira, né, de divulgar o produto, oferecer o produto, ele tem que treinar, capacitar os seus colaboradores para fazer a venda em relação aos benefícios técnicos do produto. Benefícios como qualidade, amortecimento, pé com pronação, sem pronação, vocês sabem que eu gosto de usar esse exemplo, né? Então, tudo que for diferente que puder agregar na venda do produto. O produto de especialidade, ele já é bem diferente dos outros dois, porque ele é quase antagônico à conveniência, porque ele tem um valor muito alto, a distribuição é extremamente exclusiva. Então, são pouquíssimos pontos de venda que vão vender esses produtos. Por quê? Porque para fazer a venda desse produto, eu preciso de um alto esforço de promoção, mas eu não posso fazer uma venda por qualquer vendedor, por exemplo. O meu vendedor, ou o vendedor do meu revendedor, ele vai ter que ser altamente especializado. Uma pessoa com bastante conhecimento sobre o produto, sobre a marca, porque ele é um produto de valor agregado, tem um preço superior e ele está trabalhando provavelmente com um público-alvo muito mais exigente em relação àquela marca, aquele produto. Tá? Esse produto, ele tem uma forte fidelidade, normalmente, dos clientes às marcas, esse tipo de produto. Quem faz esforço é o cliente, normalmente, para buscar o produto, então tem um alto envolvimento do cliente, do consumidor, e uma baixa sensibilidade ao preço. O que significa isso mesmo? É que o cliente, nesse caso, ele não se importa muito com o preço, ele precisa do produto. Inclusive, para esse tipo de produto, a gente costuma dizer que quando o preço baixa, pode ser mal visto pelo público-alvo, porque esse público, em geral, ele entende a relação de preço alto com qualidade. Então, quando eu baixo o valor, aquela distribuição exclusiva, que significava que poucas pessoas tinham produto, acaba indicando que mais pessoas vão comprar o produto quando ele baixa o preço. E eu não quero isso quando eu sou cliente desse tipo de produto, tá? Eu quero ser só eu o detentor do produto, ou poucas pessoas terem essas unidades. E isso acaba sendo uma questão de status envolvida na compra também. Nesse caso, a promoção envolve, então, como eu falei, um esforço do fabricante e do revendedor, muito mais específico e muito mais exigente do que no da compra comparada, tá? E são exemplos desses produtos, produtos de luxo e produtos exclusivos de coleção, etc, tá? E o último tipo de produto que nós temos são os produtos que a gente chama de não procurado. Apesar do nome ser bastante engraçado, esse tipo de produto é aquele que, na verdade, o cliente não quer procurar, tá? Então, ele é conhecido por ter pouca consciência do consumidor a respeito do produto, tá? Os preços e a distribuição são muito variáveis, mas uma característica muito importante é que a promoção, ela é muito agressiva, tá? Exatamente porque é um produto que ninguém quer lembrar, a marca que conseguir ganhar um espacinho na mente do consumidor é a que vai ser lembrada no momento da necessidade, tá? Incluem-se nesse tipo de produto seguro de vida, doação de sangue, reparo automotivo. Por isso que o nome dessa classificação é não procurado, porque na verdade a gente não quer procurar, né? Funerária, né? Tudo isso entra então nessa questão de produto não procurado. E aqui nós temos, também já vimos isso, os produtos organizacionais, que tem uma característica um pouco diferente dos bens de consumo, porque ele, em geral, é uma compra muito menos frequente, né? Ele tem um valor mais alto, normalmente, tem uma distribuição direta entre fornecedor e empresa, né? É um produto que a gente chama de produto meio, porque ele é um produto que ele normalmente vai ser usado como um componente ou como matéria-prima de alguma coisa, tá? Então, eu compro
de um produtor para transformar num produto dentro da minha indústria. Ou eu uso uma parte, né? Ele é um componente que vai fazer parte da minha moto, que eu revendo depois no varejo, tá? Então, esses produtos em geral, eles fazem parte de acordos, contratos entre empresa, a questão do valor é negociado, mas normalmente o valor é mais alto do que a compra de bem de consumo, envolve quantidades de peças específicas, então vai depender tudo da negociação que é feita entre empresas. E aí destaco a questão da comunicação, ali aparece a venda pessoal, né? Porque a venda pessoal, ela é considerada no mix de comunicação o elemento mais caro, tá? Então, o uso da venda pessoal ele é muito forte na venda de produtos organizacionais, exatamente pela necessidade de uma argumentação, de uma conversa, de um investimento na negociação entre as empresas, tá? Porque é muito importante que o produto do fornecedor garanta a qualidade do meu produto, tá? Como é um produto que vai fazer parte do meu, no momento que o meu fornecedor tem a qualidade comprometida, isso pode comprometer a qualidade do meu produto final. E junto ao meu cliente eu vou ter um prejuízo, tá? Então, por isso que há um investimento todo inclusive, de energia e trato e toda a questão organizacional muito diferente para trabalhar com esse tipo de produto, tá? Na última aula, nós vimos então uns exemplos que eu apresentei para vocês aqui, que tem a ver com a primeira parte do que a gente falou aqui, que a oferta hoje é mais que produto, né? Então, organização, pessoas e lugares, junto com o produto tangível, aqui é uma campanha da IBM, né? Plante mais inteligente, a empresa que ajuda a aumentar o QI do mundo, então, agregando a concepção de produto conhecido, tecnológico, inovação, com a ideia de que é uma empresa que contribui para o aprendizado, que está fazendo alguma coisa, né, diferente para colaborar com o mundo. A relação que nós já trabalhamos em marketing 1, que é muito forte hoje em dia, das empresas com personalidades, né? Que a gente tem o endosso de personalidade, né? A Pepsi com a Beyoncé, por exemplo, que é sempre lembrada como garota propaganda em muitos momentos, né? Que tem uma associação de imagem muito forte, assim como outras marcas, né? E a gente sabe que hoje em dia também existe o que eu chamo, né? Eu já disse para vocês que eu vou cunhar esse termo, marca pessoa, né? Onde a gente tem o contrário, a gente tem personalidades tão fortes que eles acabam virando uma marca e os produtos querem ser associados a eles para que possam alavancar venda ou se tornarem mais conhecidos. A venda de lugar, né? São as marcas destino, que a gente já discutiu muito também em relação a o quão isso é pouco trabalhado no Brasil e por quê, né? Aqui, marketing social, também a questão das ideias, né? Que tem a ver com, por exemplo, associar a venda do produto a uma questão de bem social, né? Como a da Coca-Cola ali, questão ambiental. Então, quando a embalagem foi modificada para que ela usasse menos 30% de plástico, né? Então ela passou a ser mais reciclável, né? Então, colocando isso como uma ideia de que a empresa está, de certa forma, contribuindo para o meio ambiente. E a outra campanha que tem ali ao lado tem a ver com uma proposta 100% social, no momento que é uma campanha do governo para a doação de órgãos, tá? Fazendo uma associação óbvia ali com super-heróis, né? Para salvar a vida dos outros, etc, tá? E a última coisa que nós trabalhamos na aula presencial foi a questão de adoção de produtos, onde a gente falou a respeito das etapas de reconhecimento, interesse, avaliação, julgamento e adoção. E que nem todas as pessoas, né, costumam adotar os produtos na mesma intensidade ou com a mesma agilidade, né? Falamos em adoção tardia, por exemplo, quando as pessoas quando as empresas lançam um produto, tem aquelas pessoas que correm lá para comprar o lançamento, dormem na fila, tem pessoas que vão esperar um pouquinho estabilizar para ver se realmente o produto é bom.
Tem algumas pessoas que esperam o produto começar a decair para o preço baixar, e outras que quando o produto já está sendo substituído por outro que vão adotar aquele produto, né? Então, entender o ciclo de vida do produto é importante, assim como entender o ciclo de adoção dos produtos pelo meu público-alvo, porque isso vai me ajudar a entender o quanto o meu produto ou como o meu produto é assimilado pelo mercado, tá? E com que rapidez, porque isso pode implicar na minha estratégia de divulgação, na minha estratégia de preço, na minha estratégia de distribuição. Tudo isso tem a ver com essa avaliação que eu faço de adoção dos meus lançamentos de produtos novos ou de relançamentos de produtos que estavam aí na minha linha habitual, tá? E o que tínhamos na sequência seria a questão de atributos. Quando a gente fala ali, então, nos produtos, nos níveis de produto, temos o benefício central e, na sequência, temos o que a gente chama de atributos de produto ou decisões de produto, que são as questões estratégicas ligadas ao conhecimento, né, do produto em si. Na aula falamos um pouquinho, né, de forma bem superficial sobre isso, então eu vou retomar. A concepção de qualidade é extremamente importante, tá? Entendendo que esse conceito pode ser usado de duas formas, como desempenho superior, tá? Então, quando eu falo que é um produto de qualidade, eu posso estar dando a entender que é um produto melhor que o do concorrente, tá? Ou eu posso estar falando em qualidade no sentido de que é um produto que não tem problema, é um produto de qualidade porque é um produto que não dá defeito, tá? Exemplo, quando a gente compra um produto, a gente compra de repente um Nike, porque ele é conhecido como um produto, né, de qualidade, os tênis são bons, o produto é feito com couro melhor, enfim. Mas eu posso comprar o tênis também porque ele é um tênis que dura muito. Então ele nunca comprei um tênis furado, nunca comprei um tênis que era maior que o outro. E isso também significa qualidade. Isso chama-se conformidade, tá? Esse conceito de conformidade, ele é oriundo lá da área de qualidade total, tá? Então, tem um exemplo ali que fala um pouco disso, na aula falamos também sobre esse exemplo. Esse exemplo também está no livro do Cotter e Armstrong 2015, que é indicado para vocês. Então, nível de qualidade, no sentido de desempenho superior, tem uma comparação ali entre um Rolls Royce, tá? E um Chevrolet, ou poderia ser uma Ferrari e um Gol, tá? A gente pode comparar dois carros assim. Então, a Ferrari é superior ao Gol, tá? Ou um Chrysler é superior a um Gol, tá? Em que sentido essa superioridade? Eu não posso simplesmente dizer que é melhor. É melhor no quê? Em questão de suavidade, luxo, conforto, tá? Então, são elementos que vão agregar no sentido de representar essa qualidade para o cliente. E quando eu falo que um carro tem qualidade, ele pode estar dizendo o seguinte, só que ele não tem defeitos. Então, ausência de defeitos e consistência de entrega. O que foi prometido foi entregue. Nesse caso, um Chevrolet pode se equiparar a um Rolls Royce, tá? Nesse caso, a gente pode comparar o Chrysler com o Gol, tá? Eu fui comprar o Chrysler, meu amigo foi comprar o Gol, e os dois estavam ok, não tiveram nenhum defeito, não teve nenhum problema na entrega do produto, não deu nenhum defeito no carro, então, teoricamente, os dois têm qualidade dentro deste conceito da conformidade, tá? Então, eu tenho que entender de que forma o meu produto pode ter qualidade no mercado, com quem eu estou concorrendo e como eu posso vender essa noção de qualidade para o meu cliente. O que mais? Características do produto, que a gente está falando em características variáveis como cor, tamanho, qualidade do material, diferença de material, tá? Então, são características que eu posso ter no produto. Pode ser vestuário, pode ser calçado, pode ser, né, com embalagem, sem embalagem. O que eu tiver de diversidade, eu tenho que ter listado, descrito. Depois temos estilo e design do produto, tá? Onde eu me lembro que eu falei para vocês que é importante fazer essa diferenciação entre essas duas palavras, tá? Quando a gente fala em estilo, é bom lembrar, dei esse exemplo inclusive na aula também,
que estilo tem a ver principalmente com a questão estética, a aparência, o que a gente consegue ver, tá? Por exemplo, quando a gente fala assim que alguém é estiloso, tá? Ou, como eu falei em aula, o fulano tem estilo roqueiro, né? Então, o que que é isso? É o que eu consigo ver, tá? Em função das características de roupa, sapato, cabelo, né? A pessoa tenha um estilo, né? De um tipo ou de outro. É a aparência, é o que parece, isso é estilo. E quando a gente fala em design, é algo que é mais complexo, porque o design ele é desenvolvido a partir das necessidades do cliente, tá? Então, se eu sei que o meu grupo alvo de clientes é um grupo alvo que, em geral, busca novidade, o meu design vai ter que oferecer isso. Se é o meu grupo de clientes alvo, é um grupo que, em geral, busca questões utilitárias, quer dizer, ele quer um benefício que ele consiga perceber, tocar no uso do produto, então eu vou criar dentro do meu design e isso tem que ser pensado. Esse exemplo da utilidade, né, que é utilitarismo é uso, é utilidade, né, essa percepção de que alguma coisa útil, tá? Eu acho que essa marca que está exemplificada aqui, a Osho, ela acaba fazendo muito bem. Então, ela diz que mais do que design exclusivo, e aqui ela já traz já está vendendo a sua ideia, né, de exclusividade no desenvolvimento das peças, mas mais do que design exclusivo, ferramentas que diminuem a pressão na mão, não escorregam, tá? Então vejam, ela está mostrando para o cliente que o design ele não é só bonito, ele não é só desenvolvido para caracterizar a marca, mas também para gerar um benefício para esse cliente, tá? No uso do produto. Então, essa marca trabalha com produtos para cozinha, jardinagem, né? O que a gente chama de produtos de utilidade doméstica. Então, eles pensaram, ou eles pensam constantemente em reformulação do design para agregar mais benefícios, tá? Marca, tá? O outro atributo, nós já trabalhamos marca em marketing 1, né? Então, aqui é só um resuminho, né? Lembrando que gestão de marca, né, é uma questão hoje extremamente relevante, tá? Então, a marca se traduz como um nome, um termo, um sinal, um símbolo, design. Então, uma combinação normalmente de todos esses elementos que tem que ser bem pensada, planejada, adequada à proposta da empresa, ao negócio, tá? E uma das principais questões do profissional de marketing é poder criar e gerenciar marcas, porque a marca, em geral, é o primeiro contato que o cliente vai ter com a empresa. E esse primeiro contato pode ser bom ou ruim. A percepção que eu posso ter em função da grafia, da cor, né? Os impactos que isso pode gerar para mim podem ser muito bons ou muito ruins, tá? Então a marca ela não pode ser pensada de forma leviana ou superficial. Nós trabalhamos em marketing a ideia de tipologias, né? A marca pode ser nominal, né? Onde ela tem escrita, né, a sua marca. Brastemp, Calvin Klein, tem outras marcas que utilizam, né, de forma descritiva, assim. Não nominal, onde a gente tem só símbolos, né? Ou simbólica, onde a gente tem o desenho. E a gente costuma falar que é normalmente a marca que trabalha com o símbolo apenas, ela teve uma evolução, né, de conhecimento do mercado, a ponto dela conseguir se representar só com o símbolo e ser reconhecida, né? Aqui ali a gente tem o exemplo do Banco do Brasil e da Audi, né, que são representações simplesmente simbólicas. E a gente tem também as marcas mistas, que usam tanto o símbolo quanto a descrição nominal, tá? A marca ela pode ser registrada, né, e contém proteção do INPI. Falamos em marketing também sobre os critérios para proteção de marca, o que que entra, o que que não entra, o que que é importante, quais são os princípios da proteção da marca, né? E o que que é nome comercial? O nome comercial é um registro obrigatório da empresa na junta comercial. É a razão social. Muitas empresas têm, por exemplo, o nome das pessoas que são os proprietários. Por exemplo, Dias e Schuster, Comércio Limitado. Tá? Esse é o nome da minha empresa, mas eu não quero botar esse nome
como nome fantasia, como marca. Então, eu vou escolher um nome diferente que represente o meu negócio, tá? Então, essa é a diferença do nome comercial para o nome que a gente usa na nossa marca, tá? Eu posso usar o nome comercial como marca? Posso, tá? Se eu achar que isso é vendável, interessante, né, eu posso escolher usar assim. Só lembrando sempre que a marca, ela precisa ser entendida, ela precisa ser facilmente vista, a escrita dela não pode ser confusa, né, a grafia dela tem que ser clara. Então, quando o nome é muito grande, quando ele não representa o negócio, isso tudo pode dificultar a percepção do cliente a respeito do que eu estou vendendo, inclusive dificulta a lembrança da marca, tá? Que é ruim. Na sequência, nós temos embalagem, tá? A embalagem que hoje ela é muito mais do que um invólucro para o produto, né? Ele é muito mais do que algo que serve para proteger o produto, mas ela serve para promover, porque eu utilizo, né, como informação de marketing a embalagem. Ela serve para armazenar, manipular, transportar, identificar, classificar, descrever, tá? A embalagem ela pode ser usada inclusive para modificar a concepção que a empresa apresentava para o cliente até então, tá? Eu coloquei aqui um exemplo da Puma que teve uma ideia de baratear suas embalagens que usavam muito papelão e ao mesmo tempo criar uma sacola que o cliente podia carregar. Então ela se tornou diferente, inovadora e ao mesmo tempo a empresa reduziu bastante os seus custos com embalagem, tá? Eu sempre lembro de um exemplo de um produto que eu compro, porque eu gosto do produto, mas a embalagem é péssima. E quando a embalagem é péssima, isso também fica na mente do consumidor. Por exemplo, eu até coloquei ali, né, quando ela é difícil de abrir, ela é muito lacrada, envolta em muitas fitas, quando a gente abre, fica tudo pegajoso na mão. Quando ela é arriscada, que pode gerar um corte, um furo, né, isso tudo desagrega na hora da venda. Então, esse produto que eu compro é um temperinho, não vou mencionar a marca, mas quando eu abro, né, a gente rosqueia a tampa e ele tem uma vedação, só que não tem nada para puxar aquela vedação, então eu tenho que enfiar uma faca ali e abrir. Eu tô fazendo aqui, vocês não estão vendo, né, mas eu tô gesticulando muito, como se eu estivesse mostrando para vocês, né? Então eu tenho que abrir com a faca, né, e fica tudo torto, fica pegando, é horrível. Tá? Então, essa falta de investimento na embalagem, que a gente sabe que é um custo, às vezes pode criar uma lembrança negativa. Eu continuo comprando porque o produto é bom, mas se tivesse um concorrente com o mesmo produto, tá? Que eu, né, gostasse em termos de sabor da mesma forma, eu trocaria na hora em função da dificuldade que eu tenho no uso da embalagem. Eu coloquei esses exemplos. Quem estava na aula passada, em presencial, né, a última aula presencial, viu esse material, tá? Então, são algumas embalagens criativas, algumas que colaboram para a compreensão, né, da venda do produto. Inclusive, falamos, né, em épocas de vírus, gripes, etc., né, que essa é uma representação interessante, tá? Então, lembrando que a embalagem sempre pode conter informação útil, né? Além de ser criativa e inovadora, tá? Bom, a rotulagem, tá? A rotulagem hoje ela é mais do que simplesmente colocar informações ali que ninguém consegue ler, né? Mas o rótulo ele deveria conter minimamente essas informações aqui, que são descrever quem produziu o produto, onde produziu, qual é o conteúdo que tem dentro daquele produto, como esse produto deve ser usado e medidas de segurança, né, para o uso desse produto, tá? Isso tudo deve estar no rótulo, tá? E ele ainda pode ajudar a promover a marca, apoiar alguma causa ou indicar algum posicionamento. Eu coloquei aqui um exemplo, né, de rotulagem que tem a questão dos alimentos hoje que se discute, agora até não se discute mais tanto quanto os outros anos, né? Porque a gente sabe que tem uma questão toda de interesses de organizações envolvidas nessa rotulagem ou não, né? Na criação de selos, por exemplo, que indiquem para o consumidor se o alimento tem muito sódio, se é um alimento minimamente processado, se é um alimento transgênico, né? Isso tudo tem a ver com rotulagem,
tá? E hoje eu acho que as pessoas têm mais informação no sentido de que conseguem identificar não só a questão de letras miúdas, né, como a gente está vendo aqui, mas a gente sabe que a rotulagem ela serve para muitas vezes confundir o consumidor, não facilitar a compra, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que o açúcar muitas vezes não está dito ali que é açúcar, né? Está dito que é maltoxina, tá? Ou outros termos que se usa para falar em açúcares, né? E o consumidor não consegue identificar. Então, quando o rótulo ele não ajuda a ler ou compreender o produto, ele acaba sendo um elemento que não colabora com a empresa e ainda é não transparente com o cliente. Eu tinha colocado aqui no nosso material um videozinho, tá? A respeito de rotulagem alimentar. Eu vou colocar o link para vocês depois, é só uma curiosidade, que é um canal que fala a respeito disso, que eu conheço, gosto muito desse canal, que chama Do Campo à Mesa, tá? Se vocês quiserem procurar esse canal, ele tem vários vídeos sobre a questão alimentar, rotulagem, uso de personagens infantis nos alimentos, né, que induzem a compra infantil, que hoje não é mais permitido, entre outras questões interessantes para essa área, tá? Por fim, né, a última parte lá nossos níveis de produto, que entra em produto ampliado, entram o que a gente chama de serviços de apoio, né? Que são serviços de saque, né? Serviço de atendimento ao consumidor, pós-venda, né, o que a empresa trabalha como pós-venda, e os serviços de garantia. E, em geral, esses serviços de apoio se baseiam em agregar valor para o cliente periodicamente, com uma lembrança de fazer algum serviço, com oferta de alguma questão por ser cliente, né? E são uma forma de aumentar ou promover a fidelização, certo? Bom, o que nós temos mais aqui em termos de decisão de produto, tá? Tudo isso que eu falei até agora são questões que têm relação com o mix, tá? E que servem para tomada de decisão para produto, tá? Então, quando eu vou elaborar o meu mix e eu tenho que pensar no meu produto ou no meu serviço, eu tenho que lembrar de trabalhar todos esses elementos. Não simplesmente colocar alguma coisa, mas refletir a respeito de tudo que está sendo colocado ali. Bom, em relação à linha de produto, o que é linha de produto? Tá? São produtos que têm semelhança, que funcionam de maneira similar, são vendidos para o mesmo grupo de clientes, comercializados por meio do mesmo tipo de ponto de venda, se enquadram em determinadas faixas de preço. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente fala em produtos da linha branca, tá? Eu tenho produtos que funcionam de forma parecida, são vendidos para o mesmo grupo de cliente, são comercializados no mesmo tipo de varejo, por exemplo, Ponto Frio, Colombo, Magazine Luiza, tá? E as faixas de preço vão ser muito semelhantes, certo? Então, são produtos que a gente pode dar como exemplo para entender linha de produtos. Eu trabalho com a linha de biscoitos, então eu tenho vários tipos de biscoito recheado, tá? Eu trabalho com linha de biscoito recheado, biscoito de água e sal, biscoito doce, sem recheio. Então, são linhas de produtos, tá? Vai depender do meu tipo de empresa e a minha forma de usar essas linhas para vender. O que mais que a gente tem que definir em relação ao produto? Então, quantas linhas de produto eu vou trabalhar? Vou trabalhar com uma, vou trabalhar com 5, tá? E aí a gente também define o que? Amplitude, que é quantidade de linhas, então, uma, duas, 5, tá? Então, aqui tem outros exemplos. Eu vou trabalhar com 3 linhas, então, carro, caminhão e equipamentos para carros e caminhões. Pode ser um exemplo da minha amplitude, ou quanto eu aumento, né? Amplitude é esse significado, quão amplo é a minha quantidade de possibilidades para atendimento. Profundidade da linha tem a ver com quantidade de itens em cada linha, tá? Então, quando eu falo em carros,
quantos tipos de carros diferentes eu vendo? Ah, eu vendo 4 modelos, tá? Quantos tipos de caminhões eu vendo? 5, 2, tá? Quando eu falo em profundidade, eu falei nos biscoitos anteriormente. Então, quando eu vendo biscoito recheado, quantas marcas eu tenho? Ah, eu tenho 6 marcas de biscoito recheado nessa categoria, nessa linha. Então, Bono, Negresco, etc. São todos da mesma marca, da mesma empresa. E na linha de recheados estão esses, tá? E a última questão sobre as linhas é a consistência. Quantas ou quais são as versões dos produtos das linhas e a relação entre os produtos? Por exemplo, eu trabalho com, de repente é a mesma empresa aqui, carros, caminhões, equipamentos e biscoito, tá? Isso significa que as minhas linhas de produto não tem nada a ver uma com a outra, tá? Ou eu só trabalho com linhas que têm relação, tá? Carro, caminhão, equipamento, moto. Então, eu não vou agregar aqui produto infantil, por exemplo, tá? Doce. E tem empresas que têm uma diversidade muito grande de linhas, tá? Se a gente pegar a Unilever, por exemplo, ou a Nestlé, tá? Trabalha com ração animal, trabalha com leite, trabalha iogurte, trabalha chocolate, então é uma grande diversidade em termos de linha de produtos, tá? A relação existe entre algumas e não existe com outras, tá? Tem uma grande profundidade e uma grande amplitude em relação a quase todos os produtos, no caso dessas empresas. Quando eu falo em novos produtos, eu mostrei para vocês antes ali a questão de introdução e adoção, né? Quando eu falo em introdução de produtos, normalmente existe um tempo para que os produtos sejam colocados no mercado. E as empresas têm que planejar esse tempo de forma cada vez mais ágil, desde o desenvolvimento da ideia até ser colocado no mercado. Normalmente isso se dá num tempo muito curto, tá? E o que isso inclui? Algumas etapas para a empresa, que vão do desenvolvimento do produto, melhoria, modificação, a avaliação dos produtos existentes, das novas marcas, tá? Até que esse produto vá para teste e seja colocado, desenvolvido, né, pronto para o mercado para ser vendido, tá? E aí nós temos uma série de etapas que devem ser cumpridas para que esse produto seja colocado no mercado de forma adequada, tá? Eu não vou fazer essa parte com vocês, porque já foi bastante coisa até então. Então, só para vocês entenderem, nós vamos parar aqui. E o que nós vamos ver na sequência são essas etapas: geração de ideias, crowdsourcing, tá? Onde a gente trabalha com como que eu vou começar a trabalhar com um produto novo, desde a concepção, seleção das ideias, desenvolvimento, tá? Desenvolvimento da área de marketing, das estratégias, análise do negócio, desenvolvimento do produto, teste para o mercado e, por fim, a comercialização, tá? Então, a partir desses elementos é que a gente vai trabalhar a concepção de um produto novo para o mercado e, a partir daí, o gerenciamento desses novos produtos, tá? Então, a próxima aula nós vamos começar o trabalho já nesse material aqui, tá? Que eu também vou disponibilizar para vocês dentro ali do Moodle, tá? Então, nós vamos começar a trabalhar nesse slide aqui, certo, pessoal? Bom, para hoje a nossa aula está encerrada, tá? Espero que tenha sido proveitoso. Todas as dúvidas que vocês tenham, eu fico à disposição aqui, e-mail ou qualquer outra forma de contato, tá? Boa noite, até a próxima aula.